RB Notícias de volta e agora a gente fala da previsão do tempo de amanhã. Vamos conversar com a Desirê Brant, porque a chuva apareceu aqui em São Paulo e o frio veio junto. E aí, Desirê, como que fica? Oi Camila, oi Hermano. Por causa da passagem de mais uma frente fria pelo sudeste e também a formação de uma área de baixa pressão, o dia termina com chuva entre São Paulo, chove forte também no Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais. Amanhã, a quinta-feira, ainda vai ser um dia de muita nebulosidade, chuva e até temperatura mais baixa. Entre São Paulo, Rio, passa a chover também no Espírito Santo e boa parte do estado mineiro. Na região sul do Brasil, a presença de uma massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva na maioria dos estados. Só tem previsão de chuva entre o leste de Santa Catarina e o leste do Paraná. O centro-oeste tem chuva especialmente entre Goiás e centro e leste do estado de Mato Grosso. E continua a chover entre o nordeste e a região norte do Brasil, por enquanto. Quanto à temperatura, amanhã o dia começa friozinho em Porto Alegre, com mínima de 16 graus. E à tarde, a máxima fica em torno dos 24 graus, ou seja, mesmo com o tempo mais aberto, a temperatura ainda não vai subir muito, porque trata-se de uma massa de ar mais seco e mais frio também. Na região de Cuiabá, amanhã a máxima já chega aos 29 graus, assim como em Palmas, no Tocantins. Em Curitiba, tem previsão de chuva ainda a qualquer momento do dia e a temperatura não vai passar dos 18 graus apenas. Brasília, com algumas pancadas de chuva e máxima de apenas 24 graus. Em Salvador, vai fazer 28 graus, o dia já começa abafado com 26 graus e tem previsão para pancadas de chuva. Em São Paulo, a quinta e a sexta-feira serão dias de muita nebulosidade, chuva a qualquer hora, pode não ser forte, mas vai acontecer a qualquer momento e o friozinho vai continuar. A máxima prevista para a quinta é de 22 graus, para a sexta-feira também. No sábado a temperatura ainda não sobe, embora o sol volte a aparecer em alguns momentos. E é só no domingo que ocorrem maiores aberturas de sol e aí sim, devagarinho, a temperatura volta a subir. O Senado do Alabama, estado americano, aprovou a mais severa lei contra o aborto dos Estados Unidos. A interrupção da gravidez fica proibida e o médico pode pegar até 99 anos de prisão. O Alabama pode ter a mais severa lei contra o aborto dos Estados Unidos. A medida foi aprovada pelo Senado do estado americano. Segundo a lei, fica proibida a interrupção da gravidez em qualquer etapa da gestação. Mas o texto prevê que a mulher que aborta não seria penalmente responsabilizada. No entanto, o médico ou a pessoa responsável por fazer o procedimento poderá ser condenada de 10 a 99 anos de prisão. O texto da lei, que não prevê exceções em casos de estupro ou incesto, foi enviado à governadora republicana Kay Ivey. Ainda não se sabe se ela aprovará. Kay é do Partido Republicano, mesmo do presidente Donald Trump, e é majoritariamente contra o aborto. A maior organização de defesa dos direitos humanos dos Estados Unidos, a União Americana pelas Liberdades Civis, prometeu acionar a justiça para bloquear a adoção da lei, apesar de que o objetivo declarado de seus promotores é levar a discussão à Suprema Corte. Os republicanos buscam que o Supremo, agora com maioria de juízes conservadores, revertam a decisão que, em 1973, reconheceu o direito das mulheres ao aborto. E uma pintura do francês Claude Monet foi leiloada em Nova York por mais de 110 milhões de dólares. O valor é um recorde para uma obra do pintor. Uma pintura da série Mouly, do pintor francês Claude Monet, foi leiloada pela Casa Sotheby's de Nova York por 110 milhões e 700 mil dólares. O valor é um recorde para o artista e um dos 10 preços mais altos já registrados em um leilão de arte. O quadro de 72 por 92 centímetros faz parte da série pintada por Monet durante o inverno de 1890 e a 1891, em sua casa em Diverne, na Normandia. Outra obra da série Mouly foi leiloada em novembro de 2016 pela Christie's, também em Nova York, por 81 milhões e 400 mil dólares. As duas obras mostram um campo com montes de feno ao entardecer. O antigo proprietário é um colecionador anônimo que adquiriu a obra em 1986, em outro leilão de Christie's, por apenas 2 milhões e meio. O recorde anterior para uma pintura de Monet é de maio de 2018, de 84 milhões e 600 mil dólares.
E acompanhe agora o que foi manchete no RB Notícias de hoje. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. O presidente Bolsonaro, nos Estados Unidos, reage às manifestações no Brasil. Estudantes, professores e militantes de esquerda vão às ruas protestar contra o bloqueio de verbas nas universidades. Ambiente hostil. Ministro da Educação vai à Câmara dos Deputados explicar o que ele chama de contingenciamento de verbas das universidades federais. Eu me apresentaria à Polícia Federal. Foi o que eu fiz. Ex-presidente Michel Temer deixa a prisão em São Paulo. Ministério Público quer derrubar decreto de Bolsonaro, que facilita o porte de armas. Promotores dizem que a liberação coloca em risco a segurança dos brasileiros. Americanos que se dizem vítimas de abuso sexual entram com ação contra o Vaticano. Querem abertura dos arquivos da igreja. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.